Vivemos um novo momento, repleto de desafios. E com ele, nasceu a oportunidade de renovar, transformar. Para isso, mergulhamos fundo nesse novo propósito. Mais do que representar, vamos estruturar e conectar todo o setor, rumo a um futuro cada vez mais sustentável, para potencializar e fortalecer relações, trabalhando em conjunto com toda a sociedade. Apostar na inovação para então quebrar paradigmas, fazer ações efetivas, difundir conhecimento, tendo a segurança como nosso principal valor, com responsabilidade e transparência, para realmente fazer a diferença. Estamos juntos, fazendo história e elevando o setor mineral brasileiro para outro patamar. Vamos impulsionar uma nova realidade, com foco nas questões de segurança, de inovação e com responsabilidade. O setor mineral brasileiro mudou. E nós também. IBRAM, Mineração do Brasil. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos os presentes ao nosso webinar hoje sobre acidentes do trabalho na mineração, como gerenciar os riscos. Gostaria de agradecer a CCBC pelo auxílio na organização desse evento, pela cessão desse espaço, e a todos os presentes que tomaram um tempo da sua manhã para poder nos ouvir discutir um pouquinho sobre esse tema. Esse webinar está sendo organizado pelo Manute Advogados, em conjunto com a CCBC e com o IBRAM. E hoje nós vamos falar sobre dois aspectos sobre esse tema. O primeiro deles vai ser apresentado pela doutora Ariela Ribera Duarte. Ela é sócia coordenadora da área de Direito do Trabalho do Manute Advogados. Ela é especialista em Direito do Trabalho. E nós vamos falar também com a Cláudia Pellegrinelli. Ela tem um currículo invejável na área de segurança e saúde do trabalho, principalmente na área de mineração. Ela é engenheira civil, especialista em barragens de terra, engenharia de segurança do trabalho e especialista em gestão de riscos. Ela é assessora técnica do Instituto Brasileiro de Mineração em segurança e saúde do trabalho desde 2008 e coordena nacionalmente o programa Mineração SST. Consultora da CNI em temas sobre SST e assessora técnica do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais em SST durante 7 anos, atuando desde 1994, ou seja, era um especialista nesse assunto. E hoje nós vamos, como eu mencionei, falar sobre os aspectos jurídicos da questão voltada aos acidentes do trabalho, né? A doutora Ariela vai fazer uma exposição sobre o que são os acidentes do trabalho, como identificar, como mitigar, e depois a gente vai bater um papo com a Cláudia sobre as questões mais específicas da área de mineração, da área de segurança e saúde do trabalho, e por fim a gente vai fazer um bate-bola, vai abrir para perguntas, para que a gente possa discutir sobre temas que vocês, inclusive, que estão assistindo, queiram saber, temas atuais, temas controvertidos, e vocês podem submeter suas perguntas aqui para o pessoal no chat, e a gente vai passando para depois para os expositores. Então, sem mais delongas, doutora Ariela, se você puder, por gentileza, se apresentar e fazer a sua apresentação. Muito obrigado pela sua presença hoje e fica à vontade. Pessoal, bom webinar. Obrigado, Day. Obrigada à CCBC, à Cláudia, ao IBRAM, né, por ter aí nos auxiliado nesse evento. Eu vou fazer uma exposição aqui a respeito sobre acidentes de trabalho em geral, para a gente poder depois adentrar aí a parte específica de mineração com o auxílio da Cláudia. Eu vou fazer uma breve exposição, uma apresentação.
Deixa eu já abrir aqui para vocês. Bom, como o Dey disse, eu sou a sócia responsável no Manute Advogados pela área de Direito do Trabalho. Já atuo nessa área de Direito do Trabalho há mais de 12 anos, então a gente tem aí sempre essa situação de acidentes de trabalho como a principal preocupação das empresas. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente saber qual que é a diferença entre acidente de trabalho e incidente. A gente precisa entender o que de verdade é acidente de trabalho, né? Então, o acidente de trabalho, a gente tem que compreender que ele é aquele evento que não é programado, né? Que ele ocorre pelo exercício aí do trabalho, ele pode provocar uma lesão corporal, uma perturbação funcional, inclusive pode causar até a morte. A perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma situação em que não é programada, em que tem um evento que pode provocar uma lesão, a gente considera aquilo como um acidente de trabalho. E o que seria um incidente de trabalho? É também aquele evento que não é planejado, mas que ele não se torna uma lesão, né? Ele é um quase acidente, a gente chama de quase acidente. E qual que é a importância desse quase acidente para as empresas? É justamente entender quais são os riscos para evitar aí um passivo aí futuro com um acidente de trabalho. A gente tem aqui, a gente está colocando aqui quais são aquilo que são equiparados acidentes de trabalho. A legislação trabalhista, ela coloca para a gente algumas situações em que de fato não são, que são consideradas acidentes de trabalho, né? Mas que embora ela não seja a única causa. Então, o que acontece? Por exemplo, acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, e pode ter contribuído aí diretamente para a morte do empregado ou redução da perda da capacidade, também pode ser considerado acidente de trabalho. O acidente sofrido no local e horário de trabalho, então, ato de agressão, terrorismo, ato de imprudência, negligência, o desabamento, inundação, incêndio, inclusive atos inclusive de terceiros que possam acontecer dentro do horário e local de trabalho são considerados como acidente de trabalho. A doença que for contaminada no local de trabalho ou que for feita uma contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade também vai ser considerada e equiparada a acidente de trabalho. Da mesma forma, o acidente que é sofrido pelo empregado, ainda que fora do seu local de trabalho, ele vai ser equiparado a acidente de trabalho se for na execução do seu serviço, se for em relação a uma viagem da empresa, se for no percurso da sua residência para o local de trabalho, né? Então, a gente tem aí o acidente de percurso, tem acidente, por exemplo, se acontecer um acidente no horário de almoço daquele empregado, aquilo ali também vai ser equiparado a acidente de trabalho. Então, qualquer tipo de prejuízo que acontecer com o empregado, o acidente sofrido, ainda que fora do local, mas que seja em razão da execução da ordem do serviço, ele vai ser considerado acidente de trabalho. Aí, umas questões que a gente tem muito no dia a dia, né, que a gente tem muitos questionamentos, é acerca da estabilidade aí do acidente de trabalho. Como é que isso acontece? O acidente de trabalho, aquela doença equiparada, ela pode ter, aí, configurar uma estabilidade em razão desse acidente. E o que significa isso? Significa que o empregado, ele não vai poder ser dispensado, né, demitido sem justa causa, porque ele vai ter direito a uma estabilidade de até 12 meses após a cessação do auxílio doença acidentário dele. A gente tem aí alguns pressupostos para que aquele empregado tenha essa estabilidade. Então, ele precisa ser afastado por mais de 15 dias e receber o auxílio doença acidentário, que é aquele auxílio B91. Então, se aquele empregado que ele recebe aquele auxílio acidentário, ele está afastado por mais de 15 dias, ele vai ter direito à estabilidade.
E aí a gente vai ter uma discussão acerca da responsabilidade da empresa, que é diferente nessa questão do acidente de trabalho. Então, a gente tem alguns questionamentos, por exemplo, de quando o empregado sofre um acidente de trabalho, por exemplo, na questão do percurso, ele estava indo para o trabalho, sofre um acidente, fica afastado por mais de 15 dias e recebe o auxílio doença acidentário, porque o acidente de percurso, ele é considerado um acidente de trabalho. Ele vai ter essa estabilidade? Ele vai ter essa estabilidade, ainda que aquele acidente não tenha ocorrido diretamente por responsabilidade da empresa, mas ele vai ter direito a essa estabilidade. Quais que são as causas que a gente vê, em geral, de acidente de trabalho? Inclusive no setor minerário também, a gente vai debater isso um pouco mais à frente, mas o que a gente percebe que são as principais causas aí que tem essa questão do acidente de trabalho? A não utilização de EPI, né? A não fiscalização pela empresa da utilização do EPI, ou então muitas vezes a empresa entrega para os empregados aquele EPI e não dá um treinamento adequado para isso. A gente tem aí a negligência na instrução do trabalhador. Então, se a empresa, não adianta, a gente dá o EPI, dá aí todos os equipamentos para o empregado utilizar, sem fazer com que ele tenha entendimento de para que serve aquela luva que ele está utilizando, né? Para que serve aquele capacete, não instruir que aquilo ali é justamente para poder proteger o próprio trabalhador. Então, tem a situação de negligência, imprudência, imperícia, tanto dos empregados, que muitas vezes não estão bem orientados, quanto das empresas por não orientar corretamente. O não cumprimento das leis trabalhistas, né? Então, a gente tem aí várias normas, várias NRs, inclusive, além da NR da mineração, né? Que hoje aplica a NR 22, a gente tem aí outras NRs que devem ser todas cumpridas, e isso não só no quesito só de segurança, mas, por exemplo, de adequação dos locais, e todos esses cumprimentos da legislação trabalhista devem ser observados, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, eu vou citar um caso que é famoso na mineração, né? A questão da NR 24, que fala sobre os locais do local em que o empregado deve ter aí o seu descanso de intervalo, o local de refeição. Ele tem que estar em um local adequado, seguro, e a gente teve uma situação em 2019, né, com o rompimento da barragem, que o local da refeição não era um local que era adequadamente, né, não era seguro, estava abaixo da barragem. Então, uma situação que não foi observada, e isso teve uma implicação muito grande. A ausência de manutenção, reposição de maquinários adequados, muitas vezes o que a gente observa é que aquele maquinário que está precisando ser trocado, precisa de uma reparação, muitas vezes não é cumprido o prazo, né, determinado na legislação para que aquilo pudesse ser trocado. Então, isso pode causar um acidente de trabalho. Então, a não cumprimento das regras e procedimentos de segurança. E uma das coisas que eu entendo aqui que é o mais importante é a conscientização, não só da empresa, né, em si, mas de todos os trabalhadores. Os empregados precisam ter a consciência de que todas as regras e procedimentos de segurança são para que aquele empregado volte seguro para casa. Né? A gente tem uma situação, e a gente vai debater isso um pouquinho mais para frente, fazer um bate-bola aí com a Cláudia, a respeito de que muitas vezes na mineração a gente tem situações em que um acidente de trabalho ele pode ser fatal. Então, até porque tem maquinários muito grandes, né? Tem uma questão muito mais pesada, um maquinário pesado, então assim, qualquer falta de manutenção nesses maquinários podem aí ocorrer uma fatalidade muito maior do que se espera. E para isso, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter as políticas de segurança, né? Então, assim, a gente precisa ter em conjunto a segurança do trabalho e a saúde ocupacional de forma alinhada.
A gente precisa desenvolver os programas, né, as promoções para um ambiente de trabalho mais seguro, de uma forma que tanto a segurança do trabalho quanto a saúde ocupacional sejam aí elevadas a um parâmetro superior, né? Então, a gente precisa que todos os empregados entendam a importância desse trabalho que é feito aí da segurança do trabalho e da saúde ocupacional, né? Então, assim, o que a gente percebe é que muitas vezes as políticas de segurança, agora, uns anos para trás, né, uns 5 anos, essa configuração mudou um pouco, mas antes a gente tinha situações em que a segurança do trabalho estava sendo deixada um pouco de lado, né? Então a gente fazia isso só para quando tinha fiscalização mesmo do antigo Ministério do Trabalho. E hoje a gente entende, até pelos desastres que aconteceram, né, pelas situações dos acidentes que aconteceram, que a gente tem que, a segurança do trabalho e a saúde ocupacional, elas têm que estar alinhadas para que todos os empregados entendam aí a importância dessas políticas, né, e que cumpram essas políticas. E aí a gente vai entrar sobre a questão da responsabilidade, né? A própria legislação trabalhista, ela trouxe aí de uma forma expressa que cabe aos empregados observar todas as normas de segurança e medicina do trabalho. Muitas vezes a gente tem aí uma situação em que os empregados, eles entendem a importância, mas não conseguem enxergar porque tanto procedimento, tanta norma, tanta burocracia para exercer determinado tipo de atividade. Então, a gente precisa aí conscientizar que isso é uma obrigação do empregado. Tanto uma obrigação que está aí registrada na própria CLT. Então, a gente tem, inclusive, aí uma questão de constituir um ato faltoso do empregado se ele deixar de observar as normas de segurança, né? Então, se ele deixar de observar as normas, se ele deixar de utilizar os equipamentos de proteção individual para a empresa, isso constitui um ato faltoso. Então, é importante mencionar que, além de ser uma obrigatoriedade dos empregados, a empresa ela pode se utilizar dessa situação através da obrigação que ela tem de fiscalizar todas esse cumprimento das normas, né? A própria NR 22, que aí a gente está falando da parte da mineração, que hoje é a norma que é aplicável aí à mineração, ela tem essa parte da obrigação dos trabalhadores, né, de zelar pela segurança do trabalho, da saúde, tanto dos próprios empregados quanto dos terceiros, e tem também essa especificidade aqui de comunicar imediatamente as situações que podem vir a ocasionar riscos. Mas o que a gente se questiona é, o empregado ciente dessa situação, ciente de que determinada situação pode ocasionar um risco aí à saúde dele próprio ou de terceiros, se ele não comunicar, inclusive ele pode ser responsabilizado. E a gente está vendo muito isso, essa situação, né? A gente vê situações em que o empregado ele sabia do risco iminente, sabia da não fiscalização correta que estava sendo feita em determinados locais e a não comunicação pode, inclusive, gerar aí uma responsabilidade para o próprio empregado. Então, a responsabilidade de anuir com as normas de segurança é de todos, né? A CLT também traz essa obrigatoriedade para as empresas. Então, além de fazer cumprir as normas, é dever e obrigação das empresas fazer com que aqueles empregados cumpram toda aquela normatização, né? Então, é importante que os empregados, que as empresas entendam, né, que principalmente a diretoria das empresas entendam que o empregado não adianta só conceder, por exemplo, o equipamento de segurança para o empregado. É preciso treinar, é preciso instruir, é preciso estar ali perto para poder verificar se de fato aquele empregado está utilizando daquele equipamento de proteção individual, se aquilo está sendo feito corretamente, né? Então, isso é uma obrigatoriedade da empresa. E a própria NR também, ela destaca aí, eu coloquei essa parte aqui para mencionar, a respeito de
de que é obrigatoriedade da empresa interromper qualquer tipo de atividade imediatamente, se aquela atividade vai expor o empregado, o seu empregado, a uma condição de risco grave, né? Então, assim, o que a gente destaca é que a obrigatoriedade das empresas verificar sempre eventuais riscos potenciais, né? Fazer aí uma verificação desses riscos para que possa mitigar e, se dependendo do tipo, né, da situação ou do risco potencial de ter, inclusive, ela pode interromper o próprio trabalho para corrigir e mitigar aí esses riscos potenciais que podem ocorrer. Sobre a responsabilidade civil do empregador, cabe falar aqui que a situação com o acidente de trabalho, ela é bem clara. Vai ser dever do empregado reparar, tanto por danos morais, por danos materiais, dependendo da situação. E o que a gente precisa entender? O que é a responsabilidade civil, né? Ela pode aí, dependendo do tipo de acidente, ocasionar aí lucros cessantes, danos materiais e danos morais, e danos estéticos, inclusive. E o que isso significa? Que é importante resguardar toda uma situação para que essa responsabilidade aqui não recaia, inclusive, nos sócios das empresas, né? E até nos empregados também, que são os gestores, que são, como a gente viu anteriormente, responsáveis por averiguar as condições de riscos eminentes, né? Então, se tiver um risco potencial e o próprio gestor daquela área conseguiu visualizar aquilo, mas ficou calado, não fez nada, ele pode sim ser responsabilizado também, de acordo com a sua situação. No Código Civil, a gente tem aí como que vai ocorrer essa responsabilização, né? É preciso que haja um nexo de causalidade entre o dano e um ato ilícito para que você possa ter aí uma responsabilização, né? E aí a gente tem duas situações. A gente tem a responsabilidade subjetiva do empregador, que ela vai ocorrer quando você precisa comprovar que houve dolo ou culpa. Então, a responsabilidade subjetiva, ela vai ser apresentada nessas situações em que o empregador ele agiu por negligência, né, imperícia. Então, se ele teve uma conduta culposa, se ele sabia que aquela situação estava em iminente risco e que não fez nada, isso é uma conduta culposa, então pode haver essa responsabilidade. Mas no caso das situações quando acontece a responsabilidade subjetiva do empregador, você tem aí defesas em que há culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente ou força maior a caso fortuito. O que significa isso? Que se você demonstrar que a empresa ela agiu com todas as suas obrigatoriedades, se ela de fato conduziu aquela situação toda de acordo com as normas, né, as normas trabalhistas, as NRs, que não instruiu devidamente seu empregado, e aquele empregado continua agindo de uma maneira em que está descumprindo a legislação, pode haver aí a citação da culpa exclusiva da vítima. A culpa concorrente da mesma forma, em que o empregado concorreu para que aquilo ocorresse, né? Ou caso fortuito ou força maior, quando é algo que acontece que está completamente fora do controle da responsabilidade do empregador, está fora do controle do empregador. E a gente está falando aí um caso de terremoto, alguma situação nesse sentido, tá? Mas o que a gente não pode deixar é de se atentar à questão da responsabilidade civil objetiva na questão das mineradoras. A responsabilidade civil objetiva, ela é direta no sentido de que aquele empregador, em razão
da sua atividade, que é uma atividade que já tem por sua natureza, ser uma natureza arriscada, né, tem um risco, já está assumindo aquele risco, a responsabilidade objetiva, ela vai se dar independentemente de comprovação de dolo ou culpa. Então, o que isso significa? Se ocorrer um acidente dentro de uma mineração que já tem aí uma situação em que a atividade ela é desenvolvida, né, por sua natureza, já tem um risco por sua natureza, a probabilidade de uma responsabilidade, de aplicação da responsabilidade objetiva nos tribunais trabalhistas é grande. Né? Assim, é majoritário o entendimento no sentido de que aquela empresa ela vai ser responsabilizada em razão simplesmente da sua atividade ser uma atividade arriscada. Então, a gente tem aí essa situação da responsabilidade objetiva, civil objetiva, que é o que eu queria trazer para vocês, para que a gente pudesse entender bem os pressupostos, né, da questão do acidente de trabalho, do que seria isso, para que a gente pudesse fazer um bate-bola aí para entrar especificamente na parte de mineração. E aí eu queria chamar a Cláudia para a gente poder conversar e tirar eventuais dúvidas a respeito da situação da mineração, da atividade de mineração. Bom dia, Ariela. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão participando também. Gostaria de agradecer o convite aí do escritório Manute, especificamente através da Ariela. Estou à disposição de vocês. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre os avanços que a mineração vem tendo a partir desses acidentes que houveram em Mariana e Brumadinho. A mineração quer e ela precisa também conquistar o respeito perante a sociedade após esses acidentes. E o IBRAM vem se esforçando nessa tentativa, associado com diversas outras empresas de mineração, a buscar essa modernização, buscar o que aconteceu, e juntamente com essas empresas eles estabeleceram uma carta de compromisso perante a sociedade. O cerne dessa carta é uma declaração pública de mudança e evolução dos compromissos da indústria minerária. Todos reconhecem que não se defende uma mineração a qualquer preço. Então, eles estabeleceram compromissos com o objetivo de aprofundar um processo de transformação estrutural profundo na mineração, ao longo dos próximos anos. Foram estabelecidos dentro dessa carta 12 compromissos para honrar essa tomada de decisão, essa nova paradigma que a mineração quer ter para ela própria. E dentre esses compromissos tem um voltado para a área de saúde e segurança, que expressa o compromisso das empresas com a saúde e segurança dos trabalhadores, sejam eles diretos ou indiretos, aplicando e ampliando medidas inovadoras e indutoras de boas práticas. E dentro dessas medidas, na área de saúde e segurança, são buscar a implementação de instrumentos que se propõem a zerar as fatalidades e doenças ocupacionais incapacitantes, garantir uma gestão de riscos integrada aos demais processos de forma eficiente. Nós começamos a verificar nos nossos estudos que a segurança operacional é um fator extremamente relevante e que a mineração trabalha muito pouco com isso até o momento. Aliás, diversos grupos industriais não trabalham com essa área. E agora a mineração está trazendo isso à tona e vai começar a ter grupos de estudo, tanto na área de segurança operacional, vinculados com a área de segurança do trabalho. Promover investimento em inovações tecnológicas, pesquisas, desenvolvimento e capacitação voltados à promoção da saúde e à adequação do ambiente de trabalho, visando minimizar a exposição das pessoas aos riscos. Todos nós sabemos que a mineração é um processo complexo, cujo grau de risco é 4, é o maior grau de risco que tem, e
está tendo um esforço muito grande para a gente poder voltar a trazer a mineração para o mercado de trabalho com uma imagem que seja relevante para toda a nossa sociedade do jeito que ela precisa realmente. Obrigado. Bom, pessoal, queria agradecer, Cláudia, pela sua manifestação, chamar a Ariela para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que é muito interessante ter a apresentação dos dois lados da moeda, né, da parte jurídica e do todo o trabalho que tem sido feito pelas mineradoras, justamente porque é um risco muito grande envolvido na atividade, mas é uma atividade necessária e é uma atividade que ela precisa ser criada num ambiente de segurança. E para isso existe o trabalho, principalmente de institutos e de pessoas como a Cláudia tem realizado, para poder debater e discutir essas normas de segurança e de regulamentação da atividade de mineração. Então, ao mesmo tempo que existe um risco muito grande, existe a necessidade de criar um ambiente seguro para dirimir esse risco. E é justamente para isso que a gente está aqui hoje, para poder, dentro do conceito de risco do acidente do trabalho na mineração e dentro do conceito dessas regulações, poder fazer esse debate. Eu queria fazer uma perguntinha para a Cláudia, e obviamente para a Cláudia e para a Ariela, fiquem à vontade para poder complementar a resposta uma da outra. Eu queria saber, Cláudia, quais são os aspectos que são determinantes para a classificação de risco na mineração? Eu sei que você já falou que é um risco muito grande, é o grau 4, mas quais são os aspectos que são determinantes para trazer essa classificação de risco? Bom, a mineração é um processo tremendamente complexo. Muitos pensam que a gente vai ali no morro, tira aquela terra dali, peneira ela e vende. Sim, a grosso modo, basicamente é isso. Mas existem vários intervalos em todo esse processo produtivo. São processos que precisam de pensar, são processos que precisam de envolver muita gente, muito maquinário, são processos que envolvem muitos caminhões. Então, existe toda uma logística para que essa mineração funcione realmente. Quando a gente vai classificar um risco, a gente sempre faz essa classificação pela ordem de relevância do risco. Então, eu vou lá, eu faço uma avaliação, eu vejo, dentre as minhas questões de falha, qual a possibilidade de eu falhar e quais vão ser as consequências se eu tiver essa falha, classifico o meu risco. Essa classificação do risco ela pode ser como alto, muito alto, médio, razoável, baixo. Cada empresa vai ter uma classificação de risco de acordo com a sua avaliação do risco que ela entender. E é muito interessante também a gente informar que eu não tenho só minério de ferro. Eu tenho extração de ouro, eu tenho extração de água mineral, eu tenho extração de granito, de pedras, eu tenho extração de todos os insumos para a construção civil, eu tenho extração de alumínio. Então, eu tenho vários tipos de minerações que usam processos completamente diferentes uns dos outros. Então, os riscos deverão ser adequados a esses processos de extração do minério. Entendi. Eu queria até pegar um gancho nisso que você está dizendo, Cláudia, porque é engraçado você dizer que, às vezes, o pessoal acha que a mineração é subir no morro, passar a peneirinha e tirar a pedra e acabou, fiz mineração, né? Eu queria entender um pouquinho, acho que você pode contribuir com a gente, principalmente porque a análise toda do risco da mineração, eu acredito que tem toda essa linha produtiva. Na existência da linha produtiva completa, a gente sabe que existe atividade de mineração. Mas e se eventualmente algum desses aspectos da linha produtiva, por exemplo, o transporte não é realizado pela mesma empresa, etc., pode ser considerado também como atividade de mineração? Aplicam-se as mesmas regras ou são regras diferentes? Olha, essa empresa só faz o transporte, então aplica outro tipo de regra. Como que funciona isso?
Dentro da mineração existe uma logística enorme, não só os terceirizados na área de mineração. Geralmente, o pessoal que faz o transporte do minério a partir da porta da usina para fora, para o porto, ou levando para algum outro estabelecimento, essa atividade é uma atividade que, teoricamente, não obedece às regras da mineração, que ele não trabalha especificamente com a mineração. Eles vão ter as regras próprias. Entretanto, todo empregado que entra dentro de um site de uma mineração, quer dizer, de uma área de atuação de uma mineração, ele tem que cumprir as regras que estão lá dentro, que a própria mineração cumpre. Então, ele vai ter que utilizar aquele EPI que a mineração exige que ele utilize para entrar lá dentro. Ele vai ter que caminhar pelos caminhos que a mineração exige que ele caminhe. Ele vai ter que cumprir todo esse processo. Normalmente, de acordo com a NR22, né, você cumpre a NR22, que é a norma específica que traduz o que a mineração tem que fazer perante o governo. Toda atividade mineral que tiver da porteira da mineração para dentro é considerado a área de mineração. Então, se eu tenho uma mineração, que o cara entra ali dentro, ele troca de roupa e ele vai para a mina, somente volta da mina, troca de roupa e sai, isso é a área de mineração. Se eu tenho uma área de beneficiamento ali dentro, o cara vai para a mina, volta aquele material através de um correio transportador, ou através de um caminhão, chega num britador, e esse britador vai moer, vai classificar aquelas pedras por tamanho, e aquilo vai ser colocado dentro de um caminhão e vai sair, isso tudo é considerado mineração. Se eu tenho uma empresa que eu trato toda a área de mineração, eu vou lá dentro, eu vou tirar o minério, eu vou pegar esse minério e ele vai caminhar para um caminhão, e ele vai ser beneficiado numa área externa a essa, isso já não é uma área de mineração mais. Aí nós teremos áreas de metalurgia, teremos outras áreas afins aos processos minerais de beneficiamento que o próprio minério vai solicitar. Entendi. É uma situação, como você falou, é muito detalhado e muito complexo. Eu acho que o trabalho do pessoal, dos advogados que trabalham com risco, que trabalham na mineração, com Mariela, deve ser muito complexo, tem que ser analisado caso a caso. E Sim. Uma das coisas que eu estava até observando, eu sou coordenador da área de direito administrativo do escritório, e vira e mexe, eu e a Ariela, a gente debate sobre a questão, né, dos conselhos profissionais e do regramento dos responsáveis técnicos e do regramento que a atividade técnica da empresa, qual que tem que seguir quando existe esse conflito. E eu queria fazer uma pergunta para a Ariela, especificamente agora, sobre a questão desse regramento, não dos conselhos profissionais ou da regulação da atividade, mas sobre a mineração especificamente. Como que fica na questão da fiscalização da empresa? Ela tem algum tipo de ferramenta para fazer a fiscalização da observância dessa regra? Ou se um empregado ou um terceiro está entrando no site? Enfim, como que é feito isso? Até porque você mencionou que pode até existir um acidente do trabalho, o próprio empregado pode ser vítima. Como que fica essa questão perante a empresa, Ariela? Então, Dey, como a gente fez na apresentação, foi bem breve mesmo, só para passar um panorama geral, a fiscalização é uma obrigatoriedade da empresa, né? Então, assim, a empresa não basta só conceder equipamentos de segurança, né? A gente fala isso porque muitas vezes a empresa acha que ela já está isenta de qualquer tipo de responsabilidade a partir do momento que ela deu um EPI correto. Mas a legislação ela é muito direta nesse assunto a respeito da fiscalização, né? A fiscalização ela é uma obrigatoriedade, né? Então, inclusive a própria CLT ela concede algumas ferramentas, né, para que essa fiscalização seja efetiva. Então, a gente tem aí as medidas pedagógicas, né, para poder fiscalizar essa situação, né? O que a gente sempre orienta os nossos clientes é no sentido de que
o empregado está ali, recebeu o EPI, recebeu o devido treinamento, mas não está, recebeu o treinamento de como que tem que ser aquela rotina de segurança e não está cumprindo com essa situação, antes de uma advertência, chamar o camarada para conversar, para poder de novo fazer um novo treinamento, se for necessário, fazer uma reciclagem, mas se aquilo ali não está dando, a própria CLT, ela disponibiliza essa possibilidade de aplicação de uma advertência. Então, você pode ali, você deve, na verdade, aplicar advertência se aquilo não estiver sendo cumprido, porque aquilo é uma ferramenta para demonstrar que você está cumprindo seu papel de fiscalizador, né? Então, você está ali conduzindo a situação. Então, você pode dar uma advertência, pode dar uma suspensão se aquilo ali não melhorar, fazer novas reciclagens. Inclusive, a gente tem, em casos de condutas reiteradas, que aquele empregado se recusa e a gente vê situações no dia a dia, a gente vê cada situação inesperada, que muitas vezes o empregado ele não entende que ele tem que usar, por exemplo, determinado EPI, e o cara se recusa e aí tomou advertência, tomou suspensão, e se for reiterado, a gente pode chegar até o extremo de uma justa causa. Então, assim, a empresa tem que cumprir seu papel, não dá para passar a mão na cabeça nesse sentido, principalmente quando a gente fala em segurança, né? Eu acho interessante você mencionar isso, Adela, porque quando a gente fala do empregado não quis cumprir, ele precisa entender que o cumprimento da norma de segurança não é exclusivamente para ele, é para todos, né? Aquilo, ele não... Exatamente. Segurança pode trazer um risco para todos que trabalham com ele, para a empresa, para terceiros, enfim. Então, é muito complexo. E me fala uma coisa, como que a gente pode, tem alguma ferramenta, a gente consegue fazer uma análise dessa gestão, por exemplo, dos terceiros que entram na empresa ou dos empregados? Que tipo de trabalho pode ser feito pela mineradora para poder falar assim, olha, ok, eu quero entender aqui se está todo mundo seguindo as obrigações, as normas. Como que a gente pode fazer, como que você poderia atender a mineradora para especificamente ela poder analisar se existe esse risco dentro da empresa dela? Então, até pegando um gancho até com o que a Cláudia estava falando, a gente tem que ressaltar que a responsabilidade do contratante, né? Garantir todas as condições de segurança e salubridade aí para os trabalhadores, para o terceiro, quando aquele trabalho for realizado em sua dependência, né? Dentro da sua localidade. Então, assim, o que a gente tem é que aquele contratante, se ele não fizer uma boa gestão dos seus terceirizados, ele vai ter uma responsabilidade. E aí a gente está falando da responsabilidade objetiva, que eu mencionei no início, né? Então, assim, se ele não tiver uma gestão correta, se ele não observar devidamente que todos aqueles parâmetros de segurança estão sendo seguidos, se todas as normas estão sendo seguidas, se os treinamentos estão sendo realizados, se ele não cobrar do seu terceirizado que tudo isso tenha sido feito corretamente, aquele contratante ele vai ser responsabilizado, né? Ele pode ser responsabilizado aí na seara trabalhista. E aí, inclusive, a gente faz um trabalho muito interessante, que é um trabalho de gestão de terceiros, que é justamente auxiliar aí as empresas nesse controle, nessa fiscalização, para mitigar eventuais riscos, né? Então, fazer uma verificação de uma maneira bem direta, de uma maneira bem correta, para verificar se todas as normas estão sendo seguidas, se elas estão sendo devidamente observadas. Então, essa gestão ela é feita na vida real, né? Muitas vezes a gente vê situação que é muito, até, vamos dizer assim, esdrúxula, porque a gente vê situações de terceirizados que demonstram que pagamentos estão sendo feitos de forma correta, emitem guia de forma correta, mas na hora que a gente vai ver na prática, só a guia que foi emitida, o pagamento mesmo não foi feito. Então, na prática, a teoria é outra, né? Exatamente. Às vezes a empresa tem esse trabalho interno, né, de fazer uma gestão de terceiros, mas é só um checklist. Ele vai lá e checa se está tudo ok, o EPI foi entregue e tal, mas na hora que você vai ver, o EPI que está entregue já tá ali precisando trocar há mais de um ano. Então, assim, são minúcias que muitas vezes as empresas não têm nem time para fazer isso, né? E nem tempo para fazer isso, que a gente vai lá e faz esse tipo de trabalho de gestão de terceiros, que é muito interessante. Antes até de fazer uma pergunta que a gente recebeu do Adriano,
né? Eu queria, é muito engraçado porque a gente percebe, Ariela, que às vezes a empresa ela está vendo a ponta do iceberg, né? Então o trabalho é o famoso puxa o pelo, sai um urso. A gente vê que tem um descumprimento ali que ele representa toda uma cadeia de inobservância do regramento, né? E aí até existem os órgãos internos da empresa, dos empregados. Queria até aproveitar esse gancho e uma pergunta do Adriano, até agradecer ao Adriano pela pergunta que ele encaminhou aqui para a gente. Acho que a Cláudia pode nos auxiliar nessa. Ele pergunta qual o impacto dos sistemas de gestão de riscos em relação à redução da classificação dos riscos ocupacionais. Boa pergunta, Adriana. Isso é muito interessante, que a gestão de risco ela existe exatamente para gerenciar os riscos existentes dentro da empresa. E um dos objetivos de gerenciar esses riscos é exatamente tomar providências de modo que eu consiga diminuir a gravidade do risco. Se eu tenho um empregado que sobe num telhado sem armadura nenhuma, sem EPI, sem nada, e ele começa a varrer o telhado lá de cima e ele cai, na hora que eu faço essa avaliação, eu vejo que isso é um risco altíssimo. Eu tenho um risco de alto nível. Por quê? Porque a consequência disso é morte. Mas, quando eu começo a gerenciar os meus riscos e eu vejo que eu tenho esse risco, e eu começo a ter linha de vida no telhado, eu começo a fornecer EPI para esse empregado, eu começo a ter escadas com proteção para ele poder subir, eu começo a fazer avaliações médicas para ver se ele pode trabalhar em altura, eu começo a atenuar o risco. Esse empregado, se cumprir todos esses sistemas que eu implementei, o risco já não vai ser um risco fatal. Se ele cair dali, pode até não acontecer nada com ele, ele pode apenas ficar de pendurado. Então, esse risco vai passar de um risco de alto nível para um risco baixo. E é um risco que isso é um sistema de gestão que consegue identificar e mostrar quais medidas que eu posso fazer para atenuar uma série de riscos existentes e descobertas inicialmente na minha empresa. Perfeito, Cláudio. Eu acho que é de fato importante a gente manter esse casamento, porque a Ariela falou sobre a fiscalização, é muito importante, e esse sistema de gestão de risco, de fato, ele atenua e faz com que a gente tenha uma visão mais global do que está acontecendo na empresa. Sim. Né? Mas existem, obviamente, as determinações e resoluções específicas. Até pensando nisso, tem um questionamento aqui que foi encaminhado para a gente, é como fica, Cláudia, a insegurança jurídica na individualização do PGR, né, em razão de ausência de alguns critérios do NR 22. O que você pode trazer para a gente sobre esse assunto específico? Eu acho o seguinte, a norma existe para você cumprir o básico. Tudo que a norma pede é para você saber, você tem que cumprir. A norma é fatal, você tem que cumprir a norma. Agora, você vai ter que cumprir a norma. Ela te pede uma exigência. Por que cumprir só a norma? Por que não implementar dentro da sua empresa um sistema de gestão completo que abrace todos os seus riscos, as suas consequências, como que eu poderia estar abrangendo e como que eu poderia estar atenuando esses riscos ou não, independente de ser apenas o cumprimento da norma. Porque quando eu pego uma norma e vejo lá item 2.0, letra A, B, C e D, eu fico com o meu pensamento muito estático, muito 3x4. Então, eu não me dou a oportunidade de estudar os processos, os sistemas de gestão que são bem mais abrangentes, que vão envolver muito mais pessoas dentro da empresa. Eu não posso ter um sistema de gestão de riscos que apenas a área de saúde e segurança conheça. Isso não é um sistema de gestão de risco. Isso aí é uma norminha que eu criei internamente lá para aquela pessoal que trabalha no segundo andar do prédio 2, da sala verde, que tem uma cruz branca na porta. Então, é uma conscientização, né, Cláudia? Sim, é uma conscientização de todos. A saúde e segurança moderna hoje não trabalha mais dessa forma. Toda empresa faz saúde e segurança.
O meu supervisor, ele é responsável pela saúde e segurança da turma que trabalha com ele. O diretor de área de produção é responsável pela saúde e segurança de todos os empregados que estão abaixo dele. Então, quer dizer, isso não é uma norma que eu estou aplicando. Isso é um sistema de gerenciamento de produto, de empresa, de relação. Minha com o empregado, minha com o cliente. Quantas empresas você conhece que não compra certo produto porque ele só emprega mão de obra escrava? Isso tudo é um sistema de gestão que a gente precisa olhar. Esse é muito interessante você mencionar sobre isso, Cláudio. E a gente vê que cada vez mais o mercado consumidor ele se interessa por empresas que elas cumprem as normas, que são empresas sustentáveis, que têm uma visão voltada para que o seu impacto seja menor, né? Seja no meio ambiente, seja na questão dos trabalhadores. Eu queria até, puxando esse gancho, perguntar para ele o seguinte. A Cláudia mencionou, obviamente, a ANR ela é uma diretriz básica, né, que deve ser seguida. E existe uma série de regulamentos que a gente vê em empresas que, tanto de atividade risco 4, atividade 1, 2, enfim. Existe a possibilidade do cliente bater a sua porta, Ariela, isso já aconteceu, ele fala, olha, eu preciso fazer um programa de sistema de gestão de risco, eu preciso desenvolver um sistema dentro da minha empresa que eu cumpra essa norma, mas eu quero deixar muito mais seguro, eu quero cumprir outras. O empregador ele pode desenvolver essa sistemática dentro da empresa, mesmo que essa regulação extrapole, tenha mais regras do que na NR22? Sim, com certeza. Ele deve, né, na verdade, né, o que a Cláudia estava falando, exatamente nesse sentido, de que é uma cultura a ser desenvolvida dentro da empresa, né, é um sistema de normatização de segurança do trabalho. Então, assim, a gente tem situações que tem muitas empresas que são internacionais, né, e acho que a Cláudia tem até mais propriedade para falar sobre isso, que tem padrões de normas internacionais que têm que ser seguidas também. Então, não é só a NR22 pura e simplesmente. A NR22 ela vai ser aquilo ali que o antigo Ministério do Trabalho vai chegar lá para fazer a fiscalização e verificar que se o mínimo ele está fazendo. E muitas vezes, assim, a gente tem situações que o mínimo não é feito. Então, mas em razão de todas essas situações, né, esses acidentes que ocorreram, de grande monta, né, de grande escala que ocorreram nesses últimos anos, tem mudado bastante essa percepção, né? Então, assim, o que a Cláudia mencionou é muito importante, assim, é uma mudança de cultura, é uma mudança de consciência mesmo, né? Então, assim, todos da empresa têm que ser envolvidos, desde a diretoria, né, desde do diretor ali, pensando na segurança, como todos os empregados têm que estar envolvidos aí nessa cultura, nessa conscientização. Então, assim, a NR22, ela é só um parâmetro mínimo, né? Então, se a empresa ela vai regular com outras medidas, isso é o que a gente mais aconselha, né? Que ela tenha outros parâmetros, que ela tenha ali, que ela desenvolva normas que são específicas, normas internas que são específicas para a atividade dela, né? Para aquela empresa específica, para ser uma situação bem detalhada, porque a empresa ela sabe quais que são suas dores, né? Então a NR22 está ali para ser aquele mínimo, mas é claro que a empresa deve, né, se desenvolver muito mais, né? Então projetar aí outros tipos de regulamentos internos para que a segurança seja priorizada. Então, eu acho que a Cláudia pode complementar um pouquinho, né, Cláudia? Eu acho até que dentro da 22, como a 22 é uma norma muito grande, para vocês terem uma ideia, ela tem 58 páginas. Eu tenho outras normas que são de cumprimento. Eu preciso cumprir, por exemplo, a NR10. Por quê? Porque dentro da mineração eu trabalho com eletricidade. Eu preciso cumprir a NR7, que eu tenho problemas, eu tenho sistemas de medicina dentro da minha empresa. Eu trabalho com explosivos, eu tenho que cumprir normas que estão a 20, a 19, eu tenho que cumprir o R105 do Ministério da Defesa.
que vai falar sobre armazenamento de explosivos, quanto que eu posso comprar ou não. Então, tem uma série de outras normas dentro das próprias NRs, além da 22, que eu posso ser multado pelo descumprimento delas também. Então, é muito mais fácil eu adotar um sistema de gestão onde eu inclua tudo isso num gerenciamento único e não tenha que ficar catando os retalhos para montar a minha colcha. É muito mais não só cumprir o que está escrito, mas ter, como a Ariela e você mencionaram, né, a mudança de mindset da empresa, de olha, vou transformar este ambiente de trabalho num ambiente seguro. Eu não vou cumprir porque está escrito, eu vou cumprir porque isso vai diminuir o risco e vou fazer mais. Eu vou criar um sistema para averiguar se esse cumprimento está ocorrendo pelos empregados, o que mais eu posso fazer para evitar esse risco. Você quer complementar com alguma coisa agora, Ariela? Desculpa. Sim, na verdade, só para complementar, por exemplo, a gente vê muitas jurisprudências no sentido de quando a gente fala aí de responsabilidade de acidente de trabalho, os juízes, inclusive, eles fazem uma verificação se, inclusive, a empresa está seguindo a convenção da OIT, né? Então, assim, tem aí o Brasil ratificou, tem através de um decreto que foi até reformulado em 2019, que ele estabelece diversas obrigações, né, para quem explora atividade de mineração. Então, assim, a gente vê que nos julgados, os juízes, eles vão verificando, assim, as NRs, elas são vamos dizer assim, é o mínimo que aquele empregador precisa cumprir, né? Então, assim, ele vai verificando como a Cláudia mencionou, ele vai verificando se toda a NR vai sendo cumprida, mas ele vai no conceito de NR, vai no conceito da Constituição Federal, depois ele vai através da OIT, né, da Convenção da OIT, para verificar se aquilo ali está sendo cumprido com as normas que são de abrangência internacionais, né? Então, assim, a gente tem que verificar no âmbito geral. Não dá para simplesmente querer fazer o arroz com feijão, porque isso aí já não serve mais. Então, a gente tem que observar tudo. Eu queria só fazer um complemento aqui, que é um negócio muito interessante, porque, claro, a gente tem empresas de todo tipo e de todo tamanho, com necessidades diferentes. Pra vocês terem uma ideia, gente, das empresas todas de mineração do país, somente 1,4% do total são empresas grandes. Eu tenho 59% de microempresas. São empresas que se ajuntam sob forma de cooperativas para poder conseguir ter um amparo administrativo, financeiro, econômico. 29% são empresas pequenas e 10,4% são empresas de médio porte. Então, se a gente pegar as empresas de médio porte com as pequenas e micros, isso dá 90 e tantos % de empresas de mineração no país. Então, quando eu falo desses grandes acidentes, quando eu falo que eu tenho que ter um sistema de gestão de risco, quando eu falo que eu tenho que ter cultura, eu estou pensando nas grandes empresas. Porque eu tenho empresa de mineração que tira areia, que ele tem 2 empregados. O que fica em cima da balsa e o que mergulha para pegar areia. Isso é uma empresa de mineração. Então, eu tenho legalizada. Isso não é um garimpo. Então, nós temos todo tipo de tamanho e de formas de empresa. Então, hoje, quando eu pego uma grande empresa, que eu estou falando aqui de um sistema de gestão, que eu preciso de ter cultura ali dentro, mesmo assim eu ainda tenho dificuldades, porque no Brasil a gente tem uma cultura de obediência. Essa cultura de obediência tem que passar a acabar, porque a cultura de obediência só se dá quando eu tenho um distanciamento muito grande de poder. Eu mando e eu obedeço, mas quem obedece nunca viu nem nunca conversou com quem manda. Então, quando eu tenho essa diferença, eu vou ter uma cultura de silêncio. Ninguém fala, ninguém denuncia, porque eu não vou falar, porque alguém vai me punir. Então, nós precisamos de acabar com essa cultura. Porque essa cultura nós precisamos de entrar com o exercício das lideranças compartilhadas. Então, a nossa governança tem que começar a mudar. Então, isso é uma coisa muito importante, que esse assunto e essas indagações estão entrando dentro das grandes minerações hoje.
Eu queria fazer na verdade, uma pergunta, mais uma indagação, uma reflexão, pensando aqui nisso que vocês dois estão trazendo, e a mesma pergunta, mas diferentes vertentes. A gente viu que nesses últimos anos tivemos grandes acidentes, isso trouxe um holofote muito grande para a questão da segurança na mineração, né? E sem entrar especificamente nos acidentes, mas eu queria entender do ponto de vista de vocês duas o seguinte: para a Cláudia, eu queria entender se ela percebeu que depois desses grandes acidentes, ou depois que o mercado, né, a população em geral começou a focar nisso, se isso se tornou uma preocupação maior das empresas, nessa questão da mudança do mindset. E para a Ariela, eu queria saber o seguinte: depois desses grandes acidentes, se ela percebeu que o judiciário, que você até acabou de mencionar, sobre ele considerar essas questões, se o judiciário, no final do dia, leva em consideração que um acidente ele pode ocorrer, existe uma probabilidade, ele pode ocorrer, mas se ele leva em consideração numa condenação ou eventualmente numa improcedência de um pedido de indenização, essa sistemática que a empresa monta. Bom, vou começar. Eu já falei aqui sobre essa carta compromisso, e isso é uma coisa tremendamente séria, isso é uma mudança de paradigma realmente, porque é uma proposta que a mineração está tendo de se tornar transparente perante a sociedade. O que foi ocorrência de acidente, a gente volta muito, quando tem um acidente, para a área de segurança do trabalho, principalmente no último caso, onde matou-se 270 pessoas. Criou-se, vem buscando isso agora, isso já é uma operação muito comum na indústria química, porque a indústria química também já teve acidentes potenciais de alta monta há muitos anos atrás, que chegou até a pensar em se fechar em grandes empresas e os químicos ficariam sem aquele fornecimento. Eles tiveram que tomar uma atitude de maior volume, envolvendo um número muito grande de empresas, que é o que vem acontecendo nesse momento com a mineração, principalmente no Brasil, apesar dessa discussão ser uma discussão mundial. As empresas de mineração têm se juntado e não vêm medindo esforços para poder tentar implementar profissionais novos dentro das suas empresas, como por exemplo, profissionais da área de segurança operacional. Segurança operacional é quando eu trato a segurança do meu processo produtivo. E a segurança do trabalho, eu trato de pessoas. Então, quando eu tenho um acidente dessa monta, todo mundo pergunta, mas por que a segurança do trabalho não existe, não funciona assim? A segurança do trabalho é a unha do dedinho disso tudo que vem acontecendo. Eu tenho seguranças de processos que estão sendo implementadas recentemente, com mais intensidade após esses grandes acidentes, nas grandes empresas de mineração, porque nas pequenas elas nunca ouviram falar do que seja isso. Então, nós ainda temos um caminho longo pela frente, tá? Então, isso tudo são situações de modernidade que vêm sendo implementadas, porém, a gente não consegue fazer isso tudo da noite para o dia. As velocidades estão sendo mais rápido que se consegue implementar, até para conseguir profissionais especializados. Não basta eu clicar o dedo que eu consiga, não funciona dessa forma. Então, as empresas de mineração estão fazendo uma onda, um movimento grande para conseguir, dentro dos seus processos, sanar as falhas que, porventura, venham sendo encontradas para que aquilo nunca mais aconteça dessa forma. Obrigado, Cláudia. Ariela? Maravilha, Cláudia. Então, o que a gente vê realmente é uma repercussão ainda mais dura da Justiça do Trabalho, né? No sentido de verificar
se de fato as empresas estão cumprindo com as suas responsabilidades, né? Se aquilo ali está sendo devidamente feito corretamente. Então, assim, a gente vê uma procura maior de fiscalizações por parte, inclusive, do próprio Ministério Público do Trabalho. Então, assim, não só para as grandes empresas, mas também para as pequenas, que é uma coisa que a gente já sabia, né? A Cláudia até mencionou que as pequenas empresas, né? As pequenas mineradoras, que são a maioria aí que a gente tem no mercado, elas não tinham essa preocupação. Eu acho que teve realmente uma mudança, uma virada, justamente porque foi verificado o impacto que pode ocasionar em razão de se acontecer algum acidente, né? Então, as pequenas mineradoras também estão sendo fiscalizadas com mais frequências. A gente vê aí uma atuação muito ativa por parte do Ministério Público do Trabalho, e os juízes, eles estão realmente nesse sentido de tentar acabar com essa situação, né? Então, assim, as penalizações, às vezes, elas estão sendo um pouco mais duras do que no passado, até porque tem todo um sentimento aí, né, de que isso não pode acontecer mais. Então, a gente vê um endurecimento aí por parte dos órgãos do trabalho, principalmente na parte da fiscalização. Então, a prevenção, né, as medidas preventivas, elas são extremamente cruciais nesse momento, né? Então, a gente entende que você trabalhar, principalmente os menores, porque as grandes empresas, elas já estão, assim, tomando todas as medidas possíveis para minimizar qualquer tipo de passivo. Mas os pequenos, que talvez nunca se preocuparam com essa situação, agora estão sofrendo fiscalizações e fiscalizações duras, né? A gente vê que o antigo Ministério do Trabalho continua fiscalizando, os auditores fiscais, eles estão procurando e correndo atrás para que haja um correto entendimento do que tem que ser feito, né? Que a segurança está sendo cumprida e que o mínimo está sendo cumprido. Então, assim, a gente vê esse endurecimento tanto nas fiscalizações como nas condenações também. Então, assim, muitas condenações que foram feitas em razão dos acidentes ocorridos, elas não observaram aquela questão da CLT, que traz aí um parâmetro para dano moral, né? Um parâmetro. Todos os juízes, assim, a sua grande maioria, colocaram que essa parametrização dos valores, isso é inconstitucional. Então, assim, os valores foram, de fato, muito relevantes. Então, se a gente está falando de uma pequena mineradora, são valores que podem acabar aí com a empresa, né? Então, é isso que a gente tem percebido. Eu queria até fica à vontade. Eu queria fazer uma observação sobre a fala da Ariela, porque há uns tempos atrás, os programas de gestão de riscos eram específicos para certas áreas, segmentos industriais. E agora o governo publicou já a NR1, e ela vai começar a funcionar a partir do ano que vem. Essa norma nova, que é uma norma tremendamente moderna, ela faz com que todos os segmentos industriais tenham um programa de gestão de riscos. Então, isso vai abranger as pequenas, as médias, as micro, as grandes, cada uma com as suas peculiaridades. Eu tenho um caso para ilustrar essa fabricação, esse caso que a gente está conversando aqui, muito interessante, porque antigamente só se cobrava, as cobranças judiciais não podem ultrapassar os termos da norma. Então, o juiz não pode chegar e falar assim, você tem que ter um programa de gestão de risco se o cara não está escrito na norma que tem que ter um programa de gestão de risco. Então, o juiz se atém muito ao cumprimento das regras que estão escritas nas normas. E como eu já trabalhei no Ministério Público do Trabalho, eu já assessorei por um período, nós estávamos numa audiência onde o procurador estava cobrando de uma das empresas o cumprimento das regras de saúde e segurança. Aí ele chegou lá, já era a segunda vez que ele ia, e ele foi feita uma avaliação e foi visto que eles ainda não cumpriam tudo que a NR9, que tinha o PPRA antigamente, pedia.
E ele virou para a procuradora e falou assim, doutora, a senhora escolhe, porque a senhora veio cá, falou que eu tinha que comprar um PPRA, eu comprei. A senhora falou que eu tinha que comprar um PCMSO, eu comprei. Agora a senhora vem me falar que não está bom, que eu tenho que comprar outro? Então, essa ideia de que as empresas, o contador que cuida dessa empresa, vai ali na esquina, compra um programa que diz que está cumprindo a lei e o dono da empresa não sabe nem o que é aquilo que ele está comprando. Exato. Então, a NR1 está chegando agora para acabar com isso. Você agora vai ter que fazer uma avaliação de risco da sua empresa, Sim. você queira ou você não. Não, excelente, Cláudio. Eu acho que esse ponto foi muito importante, porque as empresas, isso acontece demais. Assim, você falando isso, parece que é uma situação completamente atípica, mas muitas vezes a gente, como advogado, odeio cair de prova, porque a gente passa cada situação que a gente precisa sentar e dar a real. Falar, olha, isso aqui que você está fazendo não cabe. Mas como não? Assim, olha, isso aqui pode ser considerado uma situação completamente errada para a justiça, né? E a pessoa, às vezes, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de pequenos empresários, eles ainda têm uma cultura de que não, que é aquilo ali que está certo, e a NR1 ela vai trazer essa mudança aí, que vai ser para essa mitigação de risco para todos, né? Eu acho que vai ser muito importante. Eu penso que, ouvindo vocês falarem, por mais que eu e a Ariela, a gente acabe se aventurando em alguns casos, a gente acaba trabalhando juntos, mas eu penso que existe um contrassenso muito grande, né? Há algum tempo, quando não existia essa preocupação tão grande, né, das pequenas empresas com risco, né? Por mais que o dono da empresa ele se preocupe, por mais que contrate com o contador, existe a preocupação, existe esse sinal vermelho na cabeça dele, e justamente para evitar o risco. Mas, ao mesmo tempo, agora as condenações estão mais pesadas, e isso que reflete cada vez mais o que a Cláudia falou, que é, de fato, uma cultura de cumprimento, né? Porque, olha, já existia necessidade de cumprir lá atrás. Então, agora o judiciário está pegando mais pesado. Falou, bom, então você já não estava cumprindo, agora eu vou colocar uma mão mais pesada, e acaba dividindo efetivamente o mercado, porque as empresas, como a Cláudia falou, tem empresa que tem 2 funcionários, né? E não tem uma estrutura complexa, tão robusta para poder trabalhar essa questão da sistemática de segurança, né? E é justamente nessa canaleta que ela acaba caindo, né? Vai responder depois por uma ação judicial, uma fiscalização, e ao invés do Ministério Público cumprir o dever de fiscalização e orientação, fica só pesando na multa muitas vezes, né? Então, eu acho importante que a gente tenha essa ciência. Hoje a gente tem muitas empresas que investem aqui no Brasil e que se preocupam demais com essa questão da segurança. Então, eu acho que isso é muito importante para todo o mercado perceber que, apesar de terem sido tragédias, né, e foram, mas isso levantou uma questão importante para a consciência e para o desenvolvimento desse ambiente que há tantos anos a Cláudia vem trabalhando nessa questão da segurança e cada vez mais difundido, inclusive hoje. Infelizmente, a gente está se aproximando aqui um pouquinho do fim da nossa exposição. Eu queria, Cláudia, se você puder, colocar para a gente algumas das suas impressões sobre as questões mais atuais que você acha, você já mencionou sobre o manifesto, mas se você quiser fazer alguma colocação final para a gente, para poder falar sobre esse ambiente, Ariela também, fiquem à vontade. Bom, eu queria falar então um pouco sobre política de segurança. Hoje nós temos uma política de segurança que tem que ser bastante moderna. Eu não posso, dentro de uma empresa de mineração, desconhecer os riscos de quem está fazendo operação de meio ambiente. Eu não posso desconhecer os riscos de quem está trabalhando na área de empacotamento. Eu não posso desconhecer os riscos. Então, eu vou ter que ter uma mudança cultural, como a gente já falou desde o início. Uma mudança no modo de agir. Como que eu vou fazer essa mudança cultural? Não é fácil, não é simples.
Nós já chegamos hoje num patamar de acidentes que a gente não consegue abaixar esse número. Por mais que eu seja uma empresa dedicada, que eu tenha um corpo técnico qualificado, que eu tenha sistemas de gestões, então chegou um momento que a gente precisa parar para pensar. O que está faltando? Aonde que a gente está pecando isso? Eu preciso trocar mais experiências, eu preciso trocar as boas práticas que são feitas, porque muitas vezes a boa prática que você faz e que foi corriqueiro para mim ela é uma inovação. Então eu preciso divulgar isso, eu preciso trabalhar com transparência, eu preciso mostrar o que eu estou fazendo e qual a dificuldade e a facilidade que eu tenho para fazer isso. Eu preciso buscar no mercado alguém, isso tudo tá vindo como uma massa, um rolo compressor, uma base integrada de conhecimentos. Então, hoje nós temos os movimentos com as startups, onde a empresa de mineração lança um problema, eu tenho 4 startups que se interessam por resolver aquele problema, e ela vem com uma resolução extremamente simples, que a empresa vai gastar 1/10 do valor que ela imaginou e 1/10 do tempo de implantação que ela imaginou, e eu ainda posso compartilhar isso com as outras empresas, falando, ó, gente, isso aqui deu certo. Então, eu tenho empresas de mineração hoje que já trabalham com aplicativos para uma série de coisas, inclusive nessa questão do Covid, hoje as empresas de mineração criaram um aplicativo que os funcionários instalam no seu telefone celular e ali, antes dele entrar para trabalhar, ele avalia o estado de saúde dele. Se ele não der sinal verde, ele não consegue entrar na empresa. Aí ele vai ter que comunicar à empresa falando, eu estou com dor de cabeça, eu não posso trabalhar. Então, isso são aplicativos que surgiram com essas novas demandas, que é o que está acontecendo com o meio da mineração. Eu tenho aplicativos hoje que eles já preveem a predição de acidentes, quer dizer, ele já prediz a possibilidade do acidente de acontecer. Ele antevê a possibilidade do acidente acontecer. E eu preciso divulgar esse aplicativo no maior número de empresas de mineração possíveis para poder testar o aplicativo e ver se realmente ele funciona do jeito que a gente imaginou que ele fosse entender. Então, essa integração vai ser a nova cultura, vai ser a nova política que as empresas vão ter que adotar para compartilhar as suas experiências. A gente sabe que muitas são concorrentes entre si, mas na área de riscos nós não podemos ter concorrência. Nós temos que ser parceiros. Perfeito. Muito obrigado, Cláudia. Liela, você quer fazer alguma colocação final, alguma sugestão para as empresas que estão com ponto de interrogação na cabeça? Então, pegando um gancho aí com o que a Cláudia falou, essa questão da mitigação, ela é muito importante, né? Assim, o direito do trabalho, ele é muito visto como uma área que vem para apagar fogo. E, na verdade, a gente quer ser uma área que evita que aquele fogo ocorra, né? Então, assim, o nosso trabalho é justamente tentar auxiliar as empresas a mitigarem os seus riscos, né? Tanto com os seus trabalhadores, quanto com toda a situação de regulamentação, enfim, verificar se estão sendo cumpridas corretamente as normas, criar soluções, principalmente, para que as empresas possam atingir seus objetivos, né, conseguir seus resultados, mas de uma maneira em que ela possa fazer aquilo, alcançar seu resultado com um risco mitigado, com um risco diminuído, né, para entender, ou então saber qual que é o risco e se aquele risco vale a pena correr. E quando a gente fala de segurança, é mitigar mesmo, é tentar assim, evitar ao máximo que qualquer tipo de acidente ocorra. Então, assim, o nosso papel como advogado é justamente trabalhar com essa prevenção, né? Trabalhar no preventivo, trabalhar nessa mitigação, entender quais são os riscos e apontar para as empresas aí o que elas podem fazer de uma forma legal para poder conduzir o trabalho de uma maneira correta.
É muito interessante isso que a Cláudia colocou a respeito dos aplicativos, né? Então, assim, é um trabalho muito legal isso, que a gente pode aí alinhar com o jurídico para verificar se aquilo ali vai dar resultado e fazer um trabalho em conjunto. Acho muito super bacana e o nosso papel de advogado é justamente esse. Bom, pessoal, queria agradecer a ambas. Cláudia, muitíssimo obrigado por ter enriquecido esse nosso debate com tanta experiência e conhecimento nessa área. Ariela, obrigado pela sua exposição. Eu acho que o espaço ele exige justamente para a gente poder fazer esse bate-bola, trocar ideias. A inovação sempre aparece através da troca de ideias e de experiências, né? Então, agradecer o pessoal da CCBC pelo espaço concedido. Esse evento foi realizado pelo Manute, com o apoio da CCBC e do IBRAM. O pessoal da CCBC depois vai encaminhar o meu contato, da doutora Liera, da Cláudia, se vocês tiverem eventualmente algum tipo de questionamento adicional, precisar de alguma consulta jurídica. Inclusive, gostaria de pedir para vocês avaliarem efetivamente a exposição, que é importante para a gente, e agradecer a todos pela presença, tomar alguns minutos da manhã de vocês. A gente vai passar agora um vídeo institucional da CCBC. Pessoal, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Muito obrigada, também. pessoal. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Obrigada a Andressa. vocês. Tchau, tchau.